Oi, eu vou falar hoje sobre o que eu tô achando de Travessia, a novela das 9 da Globo. Já tem um tempinho que ela estreou, mas eu vou comentar um pouquinho, assim, desde o início da novela. No início da novela, eu achei que focaram muito na história da Kiara. A gente sabe tudo sobre a história da Kiara. A história da mãe dela, da Débora, com Guerra, com Moretti. O Ari também, a gente sabe um pouquinho sobre ele, com a história com o professor Dante e com a mãe dele. Já a Brisa, a gente não sabe muito sobre a história dela. A gente sabe que ela não, parece que não tem família, então ela vivia ali sendo cuidada por um e outro, e que ela, desde criança, ela e o Ari são apaixonadinhos. Tem esse breve resumo ali da vida deles e logo a história muda para os dias atuais. Eu acho que faltou um pouquinho de tempo pra gente se interessar ali pela história do Ari com a Brisa e torcer pelo casal, né? Então, já indo para a segunda fase, o Ari vai para o Rio de Janeiro junto com o professor Dante e lá ele conhece a Kiara e ele fica encantado pela Kiara. E aí ela chama ele para ir para a festa dela, ele aceita, até aí tá, tudo bem. O problema é que quando ele volta lá na casa dela para buscar o relógio que ele esqueceu, eles acabam se beijando. Ali rola o primeiro beijo deles. O que eu achei errado na história é que ele ficou com a Kiara. Tipo, não era porque ele se apaixonou pela Kiara, foi simplesmente desejo. Então não tem como ficar do lado do Ari ali. Bem no início da novela já mostra que o Ari não presta. E é difícil torcer que a Brisa continue querendo ficar com ele, né? Foi aquilo que eu falei. Não deu tempo da gente conhecer os dois como casal, então não dá nem pra torcer pra que ela fique com esse cara. Eu tava achando até que ia demorar pra eles, pro Ari e a Kiara ficarem. Eu achei que eles iam ficar só depois que a Brisa desaparecesse, mas não, aconteceu ali só por desejo mesmo. O cara não respeitou a esposa de anos e a mãe dos filhos dele e já foi logo ficando com a Kiara. Tá, aí depois tem a Brisa indo atrás do Ari, aí ela vai pra São Luís, aí acontece tudo aquilo lá com ela, e aí ela foge, consegue entrar no carro do Otto, aí eles se encontram. Aí ela vai explicar pra ele que ela não é a sequestradora de crianças que estão falando, aí ela mostra o Instagram dela pra ele, e ele fala, posso te emprestar meu celular pra você ligar pra alguém se você quiser. Aí ela fala que não lembra o número de ninguém. Tudo bem, ela não lembra o número de ninguém, né? Hoje em dia é meio difícil a gente gravar número. Mas ela mostrou o Instagram pra ele. Ela podia se comunicar pelo Instagram. Essa novela parece que não dá pra se comunicar pelo Instagram, parece que isso não existe. E aí ela prefere não falar nem com a amiga dela, nem contar como é que ela tá pra amiga dela, e fica incomunicável. E aí eles vão pro Rio de Janeiro, passam alguns dias ali no carro, parece que tem alguns dias ali, e ela não fala com ninguém, ela continua incomunicável. Aí chega no Rio, é presa, aí pronto, aí que ela não consegue mais falar com ninguém. E aí nesse tempo o Ari tá lá no Rio, tá ficando na casa do Gil, e que namora com a Thalita, e eles acabam sabendo que o Ari tem uma namorada que tá desaparecida. E a Thalita e o Gil, ao invés de pensarem, pô, ele tem uma namorada, então é melhor ele não se envolver com a Kiara, não. Todos eles ficam dando força pra que ele se envolva com a Kiara. Aí a Thalita vai lá, marca um barzinho pra que o Ari e a Kiara voltem a se falar. Tipo assim, que péssima. Ela apoia o cara sair traindo a mulher dele que tá desaparecida há alguns dias, que eles não sabem o que aconteceu. Aí tem as historinhas que estão contando no Maranhão sobre ela, mas assim, não tem nenhuma prova de que seja verdade. E assim, começam a achar que ela morreu, não deixam o cara nem sofrer o luto, já querem que ele se envolva logo com outra. Cara, que amigos, que galerinha que ele foi encontrar. Sério, piores amigos esses dois. Aí então o Ari volta a ficar com a Kiara e começa a mudar a personalidade dele, começa a se encantar pelo mundo rico que ele tanto era contra. E uma coisa que eu fui percebendo, assim, eu não sei se faz sentido, mas começou a fazer sentido pra mim, é que as cenas de Ari e Kiara, eles não têm muito diálogo, né? Era um monte de cenas de pegação o tempo inteiro, eles se pegando. E fiquei pensando, será que isso foi intencional, assim, pra mostrar que eles não têm nada a ver um com o outro? Tipo, eles nem conseguem conversar. Realmente o que eles têm é só o desejo. Porque não tem quase diálogos entre eles. Os diálogos entre eles é muito pequenininho. E não sei se foi proposital, mas me fez pensar nisso. Porque é uma relação realmente só de desejo de cada um. A Kiara querendo o Ari conseguindo. E o Ari
por ela ser uma mulher bonita e por tudo que ela tem a oferecer pra ele tá ali se envolvendo. E aí, voltando pra Brisa, né? A Brisa tá lá presa. E aí ela decide não falar o nome verdadeiro dela, não falar nenhum dado sobre ela, por causa da questão da fake news. E ela não quer que achem que ela realmente é uma sequestradora de criança. Então ela decide mentir o nome dela. Só que aí, quando ela é solta, isso não é explicado. E do nada, a Elo descobre que uma Brisa foi solta da delegacia. E sendo que assim, não foi explicado como é que eles descobriram que o nome dela verdadeiro era Brisa. Como é que aconteceu isso? Ninguém falou nada. E aí do nada todo mundo já tá sabendo, o Stanley já tá sabendo qual é o nome verdadeiro dela, já tá lá nos autos o nome verdadeiro dela. E como assim? Aonde surgiu isso? E aí ela é solta, o Otto ajuda ela a ser solta, e ele conta pra ela que a história da fake news foi esquecida. Que perceberam que era uma fake news e todo mundo esqueceu esse assunto. Só que foi um assunto muito mal abordado na novela, porque na sinopse passava como se esse fato fosse fazer a maior diferença na história e foi uma coisa esquecida, ninguém ficou sabendo. No Rio de Janeiro não ficaram sabendo, na cidade dela não ficaram sabendo. Antes de começar a novela eu tava pensando que o que ia acontecer era que a história ia se espalhar, ia chegar até o Ari essa história. Ele, como ele estava mudado, ele ia acabar acreditando nisso. E por isso que ele ia deixar ela, e por isso que ele ficaria com a Kiara. Eu acho que faria um pouco mais de sentido, mas ninguém ficou sabendo disso. Ela não se comunicou com ninguém e ninguém nem ficou sabendo dessa história em nenhum lugar. E quando ela sai da cadeia, ela continua sem se comunicar com ninguém, sem querer mandar mensagem pra ninguém, o que não faz o menor sentido, e ninguém procura por ela. Na página dela não tem ninguém perguntando por ela, ninguém falando nada. E aí o Otto, quando eles acabam se distanciando, o Otto manda uma mensagem na página dela, comentando uma foto, e ninguém fala sobre isso também. Tipo, o pessoal de lá era muito fácil ter visto essa mensagem e aí ter começado as fofocas sobre o Otto lá, ninguém viu isso também. Não tem um comentário nas fotos dela de amigos procurando ela, só tem simplesmente o comentário do Otto. Eu acho que isso é um grande furo também da novela, essa coisa do Instagram. Ele podia ter mandado uma mensagem ali pra ela. Parece que não existe a conversa privada ali no Instagram dessa novela. Então ele manda a mensagem num comentário. Beleza, eles se encontram e aí fica tudo bem. Passando então para um outro núcleo da novela, a parte da Leonor, Guida e Moretti. No começo, quando a Leonor descobre que a Guida tá casando com o Moretti, eu achei que a ideia da novela era que a gente ficasse do lado da Leonor, né? Afinal, ela foi traída pela irmã e pelo ex-namorado. E ele, extremamente cínico, sorrindo pra ela como se nada tivesse acontecido. A irmã agindo como se isso não fosse uma grande traição. E deu pena da Leonor e acredito que todo mundo achou super justo quando ela colocou fogo no vestido da Guida, mas logo em seguida mostram uma Leonor extremamente chata, extremamente pegajosa com o Stênio, e o Stênio no início parecia que estava afim dela e logo ele se encanou porque ela era extremamente chata, extremamente sem noção, extremamente invasiva, foi pra casa dele e não percebia o quanto ela estava incomodando ele e ela se tornou um personagem muito chata. Eu não entendi qual era a intenção da autora, porque eu achei que era pra ela ser querida e realmente ela não é nem um pouco querida. Quando começou a novela também, parecia que a Leonor e o Stênio iam ter um caso ali, que a Elo ia até ficar com ciúmes. Parecia que era esse o caminho que ia andar, mas não teve nada a ver com isso. O que eu acho errado também é que ela só tem raiva da irmã, com o Moretti ela continua de boa. E eu não acho, eu acho que ela tinha que ficar com raiva dos dois, afinal os dois traíram ela, não foi só a irmã. Mas aí com o Moretti ela fica ok e com a Guida ela fica tratando super mal. E quando o Moretti chama a Leonor pra morar lá também, ficou parecendo até que ia rolar ali um Verdades Secretas. Que em Verdades Secretas o Rodrigo Lombardi ele casa com a mãe pra poder ficar com a Angel. Então parecia até que ia rolar isso, não sei se ainda vai acontecer. Mas, pelo que tá caminhando, parece que não foi essa ideia. E aí um outro núcleo, que é a família do Monteiro, lá que todas as cenas dele são a mesma coisa. É ele brigando com a Isa e a Isa saindo de casa, indo pra festinhas. Cara, é um núcleo chato, só que, cara, eu concordo com o pai. Eu não acho que o pai tá errado, não. Eu acho que aquela mãe é muito estranha. Porque, cara, a menina tem 15 anos,
como assim ela sai quase todo dia da semana pra ir pra festa? Volta de madrugada, sendo que ela tem aula no dia seguinte. E ela nem fala com quem vai, ela nem pede pra sair, ela só sai. E aí a mãe fica reclamando com o Monteiro, como se ele tivesse errado em reclamar dela saindo. Mas eu não acho que ele tá errado. Eu acho que não deveria ser assim. E aí tem a situação com o filho também. Tem uma cena que ele fala que vai um amigo dele na casa deles. E aí eles ficam se perguntando, Laís e o Monteiro, quem será esse amigo? Ao invés de perguntar pro filho. Aí ela fala, não, deve ser um amigo do colégio. E fica por isso mesmo. Ela não vai perguntar pro filho quem é, por mais que eles estejam na dúvida de quem seja. Ela não pergunta. Assim, que isso? E aí, voltando pra Kiara e pro Ari, temos o Guerra, que é o pai da Kiara e que ele quer conhecer o Ari, porque percebe que a filha tá apaixonada por ele. E aí ele vai lá, descobre um pouco da ligação dele com o professor Dante e percebe ali na conversa com o Ari que o Ari é um encostado, que ele nunca trabalhou, nunca nem cuidou do filho, e decide que o Ari traga a criança pra cá pra ele cuidar. Sério, não entendo nada, assim. Ele dá carro, da casa, cuida do filho. Tipo, o que que... Isso era pra... Não faz sentido. Não faz sentido isso que ele faz pelo Ari. Que relação é essa? A menina não tinha nem 3 meses namorando com o cara e ele já dando tudo isso pra ele, sabe? E se eles terminassem? Como é que é isso? E aí, simplesmente, ele fica obcecado pela criança. Compra um mundo de brinquedos pra criança. A Brisa volta e o Ari para de ficar com a Kiara. E mesmo assim, o Guerra acha errado o Ari ter levado a criança da casa deles, como se ele fosse o pai da criança, como se ele tivesse alguma autoridade sobre a criança. É muito estranho. Isso é muito fora da realidade, onde acontece esse tipo de coisa. Que o pai da namorada dá tudo isso pro cara. Não faz sentido isso. E agora, falando um pouco sobre a Jade. Essa é a grande polêmica da novela, né? Ter colocado a Jade na novela. E o que eu tô achando da Jade, né? Eu acho que pro que ela tá fazendo até agora, ela tá ok. Né? Eu acho que no começo da novela ela teve muita pouca cena de fala. Como eu falei antes, ela com a Ari era praticamente eles se beijando. Ela falava 3 frases ali e se beijavam. E muitas cenas de se pegando, assim, era o melhor trabalho da vida. Beijar Chai Suede. E ela não tinha fala assim muito difícil. Era sempre pedindo alguma coisa, mandando alguma coisa. Então assim, eu acho que é fácil assim dela fazer. Então eu não acho que ela tava ruim. Eu acho que ela tava ok pro que pediam pra ela. Sabe, por exemplo, Guerra e a Cidade, eles têm conversas ali de 3 minutos. Pá, fica 3 minutos ali só eles dois conversando. A Jade não teve nenhuma grande fala assim dela. Eram tudo frases pequenas, eu acho que pra facilitar pra ela até. E o grande problema que eu acho de terem colocado a Jade no papel de destaque é porque lá na frente ela tem muitas situações, né? Vai ter a situação dela descobrindo a história da mãe dela. Parece que ela vai ter também uma doença, então eu acho que ela vai ter que demonstrar muita emoção. Vai ter que chorar muito na novela. Esse é o grande problema, que eu não sei se ela tá pronta pra representar isso, pra demonstrar isso, pra passar uma verdade, né? Porque eu acho que é aí, nesse momento, é que vai ser a prova de fogo dela. Mas por enquanto, eu acho que tá ok. Ela tá conseguindo fazer. E é isso. É isso que eu tô achando da novela. Eu não acho que a novela seja uma boa novela. Eu acho que tem muitos furos. Um deles, por exemplo, é a Kiara procurando saber sobre o Moretti. Que ela poderia entrar na internet e descobrir sobre ele, assim, no piscar de olhos. E tá aí a maior confusão, ela procurando pastas e não sei o que. Então tem muitas questões aí. E não sei se ela melhora não. Mas é uma novela que falaram muito, que colocaram muitas expectativas, mas que ela não tá conseguindo atender. É isso. Tchau, tchau.